E Chico, você fez teatro também? Eu vi ali. Depois a gente vai até passar as fotos. Mas assim, vi que tu cantou no musical, né? Teatro. Cantei e atuei. Foi uma experiência muito diferente, porque foi um musical interessantíssimo, baseado num livro chamado Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão. Ele é imortal da Academia Brasileira de Letras. O livro foi escrito em 1981 e eu gosto sempre de enfatizar isso. Quando minha mãe estava grávida de mim, ela leu esse livro. Poxa. Que legal. E esse musical, ele teve uma montagem em 1985 para 86. E ele foi apresentado lá no Teatro José de Alencar. E aí eu devia ter meses de idade, né? E estava no Rio de Janeiro, minha terra natal. E o mais louco disso foi porque essa foi uma montagem autorizada pelo Inácio, tá? E lá naquela época, e lá de 2011 para 2012, que foi quando a gente fez essa nova montagem, quem me chamou foi o Júlio Maciel, que ele também é multiartista, ator, diretor. Um abraço, Júlio. E o Acácio de Monte. O Acácio que fez o Souza, inclusive. E teve gente da montagem da época, como a Jane Azeredo, uma grande dama do teatro cearense nacional, que fez a Adelaide, que eram como se fossem alguns dos protagonistas da peça. Estavam lá em 1985 para 86 e estavam de novo. Então a responsabilidade, né? Caramba! Também tô assim, boca aberta. E não posso falar de Não Verás País Nenhum, que a história de Não Verás, ela falava uma coisa meio Mad Max, e muito antes de se sonhar de ter Mad Max, porque em 1981 Mad Max. E o Inácio, ele, pelo que eu li na época, ele disse que ficou chocado justamente porque parece que teve um episódio lá em São Paulo que tinha uma árvore, que era uma árvore, não sei se centenária, muito antiga, conhecida no bairro, uma árvore bastante frondosa e tudo, e um belo dia a árvore apareceu morta. E parece que tinha sido uma moradora que envenenou a árvore porque ela sujava demais. Que é isso, velho? Ai, meu Deus. E infelizmente isso vive acontecendo metaforicamente ou literalmente falando, né? Aqui no Brasil, então, meu Deus, desmatamento e tudo. E na vida de muitas coisas, se tá me incomodando, eu vou, né? E ele disse que ficou impressionado e começou a ler, pegar matéria sobre clima, agenda climática, essa questão que se falava do buraco na camada de ozônio, o aquecimento. E no Não Verás País Nenhum era isso, assim, o Brasil, o pessoal começou, a Amazônia acabou, deu um lugar para um grande deserto que veio do Nordeste até lá, então tinha tempestade de areia, aquela coisa bem distópica mesmo. E aí tinha montanhas de lixo, aí para poder andar no sol se queimava literalmente a pele, aí os monturos de lixo e de ferro velho davam sombra, né? Aí água, só tinha água, as pessoas só podiam beber água uma vez por dia. E quem não puder, e claro que o pessoal das elites, né, político, tudo, tinham acesso à água, mas se quisesse beber mais, era urina reciclada, isso era muito louco, né? E enfim, e essa coisa da agenda climática, infelizmente, se for ler o livro, certas coisas que acontecem, e ele fala não só sobre o esfacelamento, da questão do meio ambiente, que é uma causa necessaríssima. A gente não vai... Gente, a gente tá vendo esse calor que tá aqui. Eu passei uns meses agora no Amazonas e em Rondônia. Gente, a coisa de calor que tava lá era impressionante. Lá é pior do que aqui. Nossa, Muito. nossa. É região temperado. Então lá tem a umidade. Então você é quente, mas você pensa que tá suado, mas não, é a umidade do ar que... E aqui tem o regulador térmico, que é o mar, né, e tudo, mas a gente tá vendo aí, né, construções de edifícios cada vez mais altos aqui, a gente sente, a gente tá sofrendo, gente, os bichos sofrem. Mas enfim, voltando à história do Não Verás País Nenhum, então foi feito um musical sobre isso, sobre essa história que infelizmente continua para lá de atual, né, mais de 40 e tantos anos aí. E eu fui chamado para poder participar, e eu não posso falar dessa história sem falar de um cara que foi um grande amigo, irmão, que não está mais entre nós, se chama Carlinhos Perdigão. Mais de 15 anos de amizade, e ele me conheceu, inclusive, teve a ver com a Kamen Rider.
E ele, inclusive, viu um desses grandes shows lá que teve no Sana. Eu já estava trabalhando com ele, mas ele ficou encantado. E ele olhou, e ele, até como eu falei, eu sei que ele se foi, mas ele foi uma das pessoas na época que ele mesmo dizia, falando, olha, eu nem entendia muito, mas eu passei a respeitar e gostar muito mais. Ele gostava muito de blues, né? Eu mostrava umas músicas de blues, por exemplo, eu mostrei The Real Folk Blues, que é o encerramento de Cowboy Bebop. Nossa, essa música é lindíssima, entendeu? E junto com o Carlinhos, o Júlio já tinha me visto o trabalho com o Carlinhos, e ele me chamou, cara, quero você pra você lá cantar. E eu fiz... Eu devo ter feito, além de parte de coral e tudo, eu devo ter feito, acho que uns 4 personagens. E falava juntos, denunciando a questão de imperialismo de certos países, a denúncia em relação à alienação, né? Então, é uma peça altamente visceral, de denúncia, né? E para mim foi um grande desafio, porque eu nunca tinha atuado, né, oficialmente. E cantar e atuar. E o Inácio esteve na Bienal. No Bienal do Livro a gente apresentando. Aí eu vou falar, eu sei que isso aqui é uma coisa família, mas ele assinou um livro, que eu acho que o Júlio tinha chegado, e ele falou, gente, eu só tenho uma coisa para poder falar sobre essa peça. PQP. No sentido de... Que é muito bom. Nossa, ele ficou encantado. Ele, gente, eu nunca nem imaginei que isso ia ter um musical. Né? Então isso foi muito legal, assim, porque como foi uma coisa bem diferente, inclusive grandes amigos e gente muito lidei com pessoas que são grandes amigos, até acho que foi no ano passado, foi que a gente se reencontrou, pessoas muito, sabe, ilustríssimas, trabalharam nessa história do Não Haverás País Nenhum, e eu espero que a gente possa sim vermos país algum que depende da gente, né? Isso. Depende de nós trazermos um futuro melhor para essas gerações e tudo, né? E quando você estudou teatro, você já cantava, já tinha intenção? Já, né? Porque o começo da música de forma efetiva foi com a Kamen Rider. Então isso foi na Kamen Rider? Foi, mesmo? Porque diferentemente dela que veio de família só de todo mundo de música, eu tenho uma família distante que tá lá, a minha família é toda disparada no Brasil, né? Eu sou carioca, minha mãe é goiana, meu pai é cearense, a família da minha mãe morando lá em Rondônia, enfim. E aí, a parte da família da minha avó materna tem músico, mas pessoas muito distantes, lá no Rio de Janeiro, né, e tudo. E eu, na época ela mencionou a igreja, e a igreja tem muito disso, da música. Eu participava de uma paróquia, eu escolhi ser batizado, eu achei muito legal isso, meus pais me deixaram, não, você vai escolher que fé você quer seguir. E aí, na época, eu era garoto, eu escolhi me batizar na igreja católica, e tinha uma igreja que era de Santa Cecília, a padroeira dos músicos, e eu nem sonhava, né, que anos e anos depois, né, que eu falo, olha aí, né. É a Santa Cecília lá do Bom Jardim? Do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Chamado Braz de Pina, perto da Penha. E aí, lá eu comecei a tocar flauta soprano, toquei a flauta barroca e comecei a pegar rudimentos de violão, de voz, de arranjos, né? Comecei aquela questão de terças, quintas e tal, mas eu pegava muito mesmo de ouvido mesmo, sabe? Pegava e tal. Eu nunca tive essa educação mais formal, eu sempre fui atrás sozinho. E aí foi justamente na Kamen Rider, falando bem rápido, que a história da Kamen Rider é bem curiosa, né?